E aí, pessoal, como é que vocês estão? Prova de português da ADMTech João Alfredo, do segundo dia de prova, nível superior. Vamos fazer aqui a correção de língua portuguesa, beleza? Então primeiro a gente vai, como de costume, basear aqui em um texto e vamos fazer a leitura aqui e sempre interpretando, tá? Eu sempre digo a vocês, quando eu for fazer uma questão de interpretação de texto, na leitura do texto, você precisa se certificar que você está entendendo tudo o que está falando. Quando você vê que não está entendendo, que você viajou, pensou em outra coisa, já volta para não ter que fazer isso lá atrás, tá? Então, quanto mais cedo você voltar, melhor para você. Então, vamos lá. Vai sempre fazendo assim conclusões, você vai sempre concluindo o que você está lendo. Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim. Um momento. E quero que aquilo se eternize. Eu quero que se eternize. Então, é um momento que eu quero que se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa, por aquele instante, tá? É só num instante, por aquela situação. Então, situação, passageiro. Então, ele está dizendo que a felicidade é passageira. Aliás, felicidade não é um estado contínuo, olha só, acabei de falar. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica, tá? Então, está sempre repetindo a mesma coisa, que é episódica, que é eventual, que é uma situação, que é um instante. Então, ele está falando a mesma coisa o tempo todo, até aqui. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação, por exemplo, em que seu time vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que você queria ouvir. É claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Então ele vai falando aqui que felicidade é uma coisa muito intensa, mas que se sente apenas em alguns momentos, em instantes, em situações, em episódios. Tá? Não é eterno. E aí ele traz alguns exemplos de momentos que são felizes, momentos que são felizes. Quando o time vence, quando algo que você quer deu certo, enfim. E aí ele continua dizendo que, afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. É porque a gente é carente que a gente tem a felicidade no nosso vocabulário, que a gente encontra ali esse sentimento em momentos. É porque nós somos carentes. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Então, é como se ele estivesse dizendo que se a gente fosse o tempo todo feliz, nós não iríamos ter essa noção de felicidade, porque seria algo muito comum, já que felicidade é algo momentâneo. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. A ideia de felicidade sozinha, ela teria que ter uma questão anterior. Se é possível viver sozinho. Vê, então, a ideia de felicidade sozinha teria que ter uma questão anterior, se é possível viver sozinho. Então ele vai começar a dizer pra gente que a felicidade não existe por uma pessoa sozinha. Ela precisa de uma companhia para ser feliz. Como que a felicidade, pelo óbvio, só acontece com alguém que viu ou está. E viver é viver com outros e outras. Viver é viver com outros e outras. Como não é possível viver sozinho? A possibilidade da felicidade isolada, solitária, é nenhuma. Então ele reforça a ideia de que não é possível ser feliz sozinho. Para que eu possa ser feliz sozinho, eu teria que ser capaz de viver sozinho. E a gente viu que não dá para viver sozinho aqui, de acordo com o texto. Mesmo a literatura, como Robinson Crusoe, por exemplo, que lida com um homem que está só, mas ele está só depois de ter vivido com outros. Ele traz as outras pessoas na sua memória, na sua história, no seu desejo, no seu horizonte. Então, mesmo que a pessoa esteja sozinha, ali que é o caso do personagem Robinson Crusoe, ele está sozinho, mas ele traz consigo na memória outras pessoas. Não há história de ser humano em que ele tenha sido sozinho da geração até o término. Se assim não há possibilidade de ser feliz sozinho. Então, não existe ninguém que viveu sozinho aí na história. Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o Homo sapiens era sapiens, sapiens sapiens na classificação científica, foram menos do que 50 anos finais do século XX.
seria a redenção da humanidade. O que foi que ele disse aqui pra gente? Tivemos nos últimos 50 anos um boom de desenvolvimento tecnológico, e aí nos últimos anos, nesses 39 mil e poucos anos que teve, foi ali uma evolução na classificação científica, mas menos de 50 desses anos do século XX é que desenvolveu ali a ciência. Seria a redenção da humanidade. Aí uma questão. As questões centrais permaneceram, tá? Mesmo depois de tanto tempo, de tanto estudo científico, ainda há questões centrais. Quem sou eu? Isso é uma questão central. Para que tudo isso? Por que eu não sou feliz apenas quando possuo o objeto? Por que o mal existe? Por que eu não tenho paz em meio a tanta convivência? Então, vê algumas perguntas que são centrais aqui, que ainda ficam ao longo do tempo. Qual é o motivo de existir, né? Quem sou eu? Para que serve a existência? Por que eu não consigo ser feliz ali? Que eu não posso ser feliz comprando, possuindo objetos, coisas de valores? Tá? Então, ele está se questionando e traz para a gente a ideia de que isso não traz felicidade. Nesta hora, não é só a religiosidade. Ela sofreu um revival, né? Acho que é em inglês. Como a filosofia passou, de novo, a ser interessante. E aí, claro, a filosofia como autoajuda, a filosofia como autoconhecimento, a filosofia como autocapacidade, a filosofia como prática sistemática. Então, por essas perguntas sem respostas, é meio que tá vindo aí o boom da filosofia. E, de repente, a gente tem, no final do século XX, em vários lugares do mundo, e no Brasil também, casas para estudar filosofia, procura de cursos de filosofia. Nós somos o único animal que é mortal. Todos os outros animais são imortais. Embora todos morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado a essa hora. Teu gato está tranquilo. Você e eu sabemos que vamos morrer. Então ele coloca aqui, ó, para a gente se questionar a felicidade, se a gente sabe que vai morrer. Então ele questiona isso, né? Que nós somos felizes ou não somos felizes. A gente não tem certeza da felicidade, quando é que ela vai acontecer, mas da morte a gente tem. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Então, embora tenha certeza da morte, ele não está preocupado com isso porque ele já tem certeza. Agora, ele quer viver uma vida que vale a pena, né? É isso que ele fala pra gente. Ele quer que a vida não seja banal, que não seja superficial, não seja fútil nem pequena. Nessa hora, eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, eu me vou e quero fazer falta, tá? Então, a gente começa a ver aqui que ele mostra pra gente que para a vida dele não ser fútil, não ser banal, ele quer fazer falta para as pessoas. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa. Ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. Então ele está mostrando aqui que ele quer ser importante para os outros. Ele quer que as pessoas tenham ele ali como uma pessoa importante, no sentido de que ele vai fazer falta, né? Para ele ser importante é fazer falta para as pessoas. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada em si mesmo, fechada em si. Então a gente tem aquela ideia, não se é feliz sozinho. Você não é feliz para você, você é feliz com outra pessoa, tá? Porque em si mesmo não dá, fechado em si não dá para ser feliz. Então isso seria o que ele fala de que é uma vida pequena. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Então, ainda falando da questão de transbordar, de não ser feliz, não ser pequeno, não viver para si mesmo, mas transbordar isso, viver para outras pessoas, viver em comunidade. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena, tá? Então, ele diz como se ele estivesse dizendo que curta é uma coisa e pequena é outra. Então, a gente faz aqui a leitura desse texto muito bonito, bem reflexivo. Só que é um texto longo, né, cansativo, uma prova, mas temos que vencer a banca. Então, vamos embora. Primeira questão aqui, questão do número 21.
Qual é a principal característica da felicidade segundo o autor? É um estado contínuo e permanente? Não. Se a gente voltar lá no texto, deixa eu voltar aqui. Se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver que a felicidade, ela é algo uma situação, ela não é contínua, ela é eventual, tá? Então não pode ser a letra A. É uma experiência efêmera e episódica? Sim. É uma experiência única, que acontece em momentos episódicos. Essa é a minha resposta. A gente vê que a felicidade não está o tempo todo acontecendo. É um sentimento que depende de bens materiais? Pelo contrário, a gente viu que não é pelos bens materiais. É uma conquista individual e isolada? Pelo contrário, ele fala que não é uma conquista individual. A gente acabou de ler isso. 22. De acordo com o texto, o que permite a percepção de felicidade? Tá? O que é que permite perceber que a felicidade existe? Se a gente volta lá para o texto, a gente vai ver aqui, ó. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Ó, a noção de felicidade existe por causa da carência. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Então, ele está explicando aqui como é que a gente percebe a noção de felicidade. E aí, nas alternativas, vai ter o seguinte. É a ausência de momentos tristes? Não. A gente pode até pensar, pelo senso comum, que seja isso, mas não está no texto. A comparação com experiências passadas também não fala disso no texto. A constante busca por novos prazeres também não é isso que fala no texto. Agora, a carência e a falta de felicidade contínua está lá expresso no texto. Letra D seria a minha resposta. Como a gente viu, ó, afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência e porque ela não é contínua. Então, letra D é a carência e a falta de felicidade que permite a percepção dela. Beleza? 23, questão 23. De acordo com o autor do texto, qual é a relação entre felicidade e as relações humanas? Letra A. A felicidade é possível apenas em momentos de solidão? Não, pelo contrário, não fala que tem que ser solitário para ser feliz. A felicidade depende exclusivamente de conquistas individuais? Pelo contrário, ele não fala que tem que ser individual, né? Ele fala que tem que viver com o outro, com companhia, sozinho não dá. A felicidade é intrinsecamente ligada às relações humanas? Exato. Para ser feliz de verdade, você tem que se relacionar, você tem que ter outras pessoas, você tem que conviver. D. A felicidade é um estado de espírito independente do convívio social? Não. A gente viu lá no texto. A gente viu que para ser feliz não dá para fazer isso sozinho. Ó, a ideia de felicidade sozinha, ela teria que ser uma questão anterior, né? Se é possível viver sozinho. Mas ele diz que a possibilidade da felicidade isolada, solitária, é nenhuma, não dá, tá? Então, de fato, letra C vai ser a nossa resposta. Vamos para 24. Qual é a principal questão que a humanidade busca responder segundo o texto? Essa informação vai estar aqui, ó. Aqui. Ele fala que vários anos se passaram e aí seria a redenção da humanidade. Uma questão. As questões centrais permaneceram. Mas as questões centrais de quem? É da humanidade as questões. E aí ele pergunta, quem sou eu? Para que tudo isso? Por que eu não sou feliz apenas quando possuo objeto? Tá? Então faz perguntas aqui para entender a felicidade, né? A questão que a humanidade busca responder. Então, qual o sentido da vida e como transcender a banalidade? Essa vai ser a minha resposta. Ó. Se eu ver as outras, a gente vai conseguir descartar facilzinho. Como acumular mais bens materiais? Tá? Não é isso que é a questão que a humanidade se preocupa. Como alcançar a fama e o reconhecimento social? Não é isso. Essa não é a questão que a humanidade busca responder. Como dominar a natureza e controlar o futuro? Não. Mas sim, qual o sentido da vida? Como transcender a banalidade? Olha aqui, ó. Quando ele pergunta, para que tudo isso? Ele está se perguntando sobre a vida. Para que viver? Para que tudo isso? Por que eu não sou feliz? Porque eu não sou feliz apenas quando possuo objeto? O objeto seria uma coisa banal. Então, letra A vai ser a minha resposta de fato. 25. Infere-se do texto que a diferença entre ser famoso e ser importante quando ele fala disso, é aqui, ó. Vamos ver aqui. A diferença entre ser famoso e ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa.
Ele me importa para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. Então, vê só. A diferença de ser famoso e ser importante é que o famoso ele garante a felicidade, ser famoso garante a felicidade, não fala isso no texto. Ser famoso é ter reconhecimento público, ser importante é ser relevante para as pessoas. Famoso é ter reconhecimento público. Ser importante é ter relevância para as pessoas. Então é isso que a gente vai ter a noção lá. Ele diz que ser importante é que as pessoas se importam, as pessoas lembram dele. Então, isso é ser relevante. A gente vai conseguir desclassificar as outras opções. Vê só. Ser famoso é ter muitos bens materiais. Ser importante é ter sabedoria. Ele fala sobre ter sabedoria aqui no texto? Ele não fala sobre ter sabedoria. Ele fala sobre querer ser importante para querer ser lembrado pelas pessoas. Ser famoso é ter poder? E ser importante é ter influência? Não. Então a gente fica aqui com a letra B como resposta. Vamos para as questões de gramática agora. Qual é a função sintática do termo sublinhado na frase? Felicidade é uma vibração intensa. Vê só, gente. Eu tenho aqui um verbo de ligação. Verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu não vou ter um objeto direto. Tá? Porque verbo de ligação não admite complemento verbal. Se eu perguntar a você, o que é? É a felicidade. Felicidade é que pratica o verbo de ser, né? Felicidade é. Então, felicidade é o meu sujeito. Já não pode ser sujeito. Quando eu tenho um verbo de ligação, o que vem depois dele, na maioria dos casos, é um predicativo do sujeito, tá? Na análise sintática, a gente estuda isso. Depois do verbo de ligação, vem o predicativo do sujeito. Então, eu vou ficar com a letra C como a minha resposta, porque eu tenho o verbo ser aqui, que é o maior verbo de ligação que existe. Então, uma vibração intensa é um predicativo do sujeito. 27. Qual é a função sintática do verbo me na frase? Quando alguém me leva para dentro. Vê só. Aqui a gente está falando de um pronome me. E aí, se a gente lembrar, esses pronomes eles podem assumir ali funções sintáticas. E é isso que eu estou buscando aqui. Qual é a função sintática do me? Os pronomes me, te, se, nos, vos, me, te, se, nos, vos. Esses pronomes, eles podem ser objeto direto ou objeto indireto. Então, a gente já vai classificar aqui, que não pode ser sujeito. Já vou descartar isso. Quando eu digo, quando alguém me leva, o verbo é leva. E aí, quem é que pratica a ação de levar? Alguém. Alguém é que é o sujeito da frase. Então, não pode ser sujeito. Me está relacionado ao verbo leva, tá? Aqui está uma ênclise, porque alguém está pedindo que o me venha para antes. Alguém é uma palavra atrativa. E esse me se relaciona com o verbo. Então, não pode ser complemento nominal. Então, como eu disse a vocês, me, te, se, nos e vos pode ser objeto direto ou objeto indireto. Como é que eu sei, professor? Você vai observar a transitividade do verbo. Qual é a transitividade do verbo levar? Quem leva, leva algo, ou quem leva, leva alguém. Então, o verbo levar é um verbo transitivo direto, porque o complemento não vai ser preposicionado. Então, quem leva, leva algo. Ou quem leva, leva alguém. Leva quem? A mim, tá? Leva a mim. Então, o verbo, ele é transitivo direto, o objeto vai ser um objeto direto. Essa vai ser a minha resposta. Você pode até se perguntar assim, leva a mim, se eu colocar na ordem analítica. Quando alguém leva a mim. Então, a mim não é necessariamente uma preposição regida pelo verbo. Não é o verbo que pede a preposição. É a estrutura a mim que é uma preposição, tá? Então, o verbo em si é transitivo direto. Logo, me é objeto direto. Então, sempre que você tem me, se, nos, vos, você vai ver a transitividade do verbo, tá? Porque é a partir da transitividade do verbo que você descobre se o objeto é direto ou indireto. Então, nesse caso, a gente viu que o verbo levar é transitivo direto. Então, o me funciona como objeto direto. Questão de número 28.
Questão de número 28, o seguinte. Eu quero aquela que não traz uma oração coordenada sindética adversativa. Quero que não tenha um valor adversativo. Ó, gosto do campo, mas também de praia. Mas também ele tem valor aditivo, tá? Embora tenha um mas, agora, mas também é aditivo. Mas sozinho, adversativo. Então, quando eu digo mas também, as ideias não se excluem, ó. Ele gosta do campo e gosta também da praia. Gosta dos dois, beleza? Então, não é adversativo, é aditivo. Provavelmente essa é a minha resposta. Então, vamos ver. Leio muito e não aprendo. Eu tenho o i aqui, que normalmente é uma conjunção adversativa. Só que vê, quando eu digo leio muito e digo não aprendo, as ideias são opostas. Então, isso é uma pegadinha da banca. Esse i, ele tem valor adversativo. É como se eu dissesse mas. Leio muito, mas não aprendo. Beleza? Então, aqui é adversativo. Márcia estudou demais, porém foi ao concurso. Então, faltou um ao aqui. Esse porém é também valor adversativo. Aqui é muito frio, todavia dá para aguentar. Todavia também é valor adversativo. Então, de fato, a letra A é a minha resposta para a questão 28. Questão 29. Assinale a única alternativa em que há erro de pontuação. Então, vamos olhar. Parabéns, querido André. Essa vírgula está separando, está isolando o vocativo. Está perfeita. Naquela manhã, então estou isolando aqui ó, o naquela manhã, que é um adjunto adverbial de tempo. Todos dormiam tranquilamente. Perfeito, nada errado aqui. Recife, capital mundial do frevo, ficou lotada para o carnaval. Tenho duas vírgulas aqui isolando um aposto explicativo, explicando quem é Recife, vírgula, perfeita. E letra D, que vai ser a minha resposta, que a gente já eliminou todos os outros. Hoje o clima está agradável, pois choveu durante a madrugada. Devia haver uma vírgula aqui, ó, para ter valor explicativo, tá? Então, antes do pois, eu preciso ter uma vírgula para ter valor explicativo. Se for valor conclusivo, é a vírgula antes e depois. Agora, pois sem vírgula não existe. Então, está errado aqui, eu teria que ter a vírgula. Letra D é a minha resposta. Vamos para a questão de número 30. Na frase, ainda não se sabe o porquê das ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos ao mundo. Qual é a classificação morfológica da palavra sublinhada, do porquê? Gente, a questão dessa não é difícil, tá? É o seguinte, eu tenho aqui um artigo o. O artigo o, ele tem um poder especial, que é de substantivar qualquer palavra. Se porquê aqui fosse um verbo, fosse assim, ocorrer, esse correr deixava de ser verbo e passava a ser substantivo por causa do o, tá? É o que está acontecendo aqui. O porquê. Esse o substantiva a palavra porquê. Minha resposta vai ser a letra B de bola. Entendeu? 31. Assinale a única alternativa que completa corretamente e respectivamente as frases abaixo, de acordo com o sentido de cada uma delas. Então, vamos lá, vamos ver. Absorveu, delatou e prendeu. Absorveu, dilatou e aprendeu. Bem, vê só. Absolveu e absorveu. O verbo absolver com L é o fato de julgar inocente. Absorver é, por exemplo, a toalha absorveu a água. Então, ali, ela absorveu. A água entrou na toalha, né? Chupou no linguajar mais comum. A toalha chupou a água. Então, absorver tem esse sentido. Absolver é julgar como inocente. Então, o juiz absolveu o réu. O juiz julgou o réu como inocente, absolveu com ele, tá? Absolveu. Então, já vou riscar a letra B. Eu risco letra B e risco letra só B mesmo, absolveu. Aí agora eu tenho delatou e eu tenho dilatou. Ó, dilatou com I, você vai lembrar da música. Só ele faz minha pupila dilatar. Quem dilata é a pupila. Dilatar é aumentar de tamanho. Agora, delatar é entregar. É tipo... por exemplo, o réu delatou seu comparsa. O réu entregou o comparsa, falou quem era o comparsa dele, disse que o comparsa fez coisa errada, tá? Esse é o sentido de delatar. Então, o segundo vai ser delatar, porque o réu delatou o comparsa.
E aí, o policial apreendeu a arma do crime ou prendeu a arma do crime? Qual é a diferença? Bem, basicamente, assim, de maneira bem geral mesmo, prender, a pessoa prende pessoas. E apreender, apreende-se coisas, tá? Aprender vem da ideia de caçar. Caçou a arma, caçou a carteira, apreendeu a carteira, apreendeu a arma. Então, aqui vai ser apreendeu, porque prender se prende normalmente pessoas. Então, letra C é a minha resposta. Vamos para a última. De acordo com o novo acordo ortográfico, qual das alternativas abaixo traz a palavra grafada corretamente? Então, vamos lá. Paranoico, está certinho? Está certo? Tá? A resposta vai ser paranoico. Paranoico, acho que algumas pessoas podem pensar que tem acento, mas não tem. Paranoico é uma paroxítona. Paranoico, tá? É uma paroxítona. Paroxítona com ditongo não acentua mais, tá? E também termina em letra O. Se acentuaria se fosse uma oxítona, tá? Quem tá ligado em acentuação sabe que paroxítona meio que não acentua o que acentuaria que fosse uma oxítona. A terminação, tá? Se fosse terminada em O, acentuaria se fosse oxítona. Enjoo é uma palavra com duas letras repetidas, duas vogais repetidas, não tem mais acento. Creem, a mesma coisa. Antissequestro, não tem hífen. Se eu termino aqui em anti, terminou em i, e a próxima palavra começa com R ou S, o que eu devo fazer é dobrar antissequestro. É assim que seria a palavra correta, antissequestro. Então, de fato, eu fico com a letra A. Uma correção mais cansativa, mas bem legal as questões. Dá para estudar bastante por aqui. Então, gostaria de convidar vocês, mais uma vez, a entrar no grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Por lá vocês vão ficar sabendo quando eu lanço vídeo, quando eu mando material extra, mando questões extra. E também vou anunciar o lançamento do curso de português online, tá bom? Então, entra aí no link da descrição, se inscreve no canal, deixa o like. E se tem alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, se não concorda com algum gabarito, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Valeu, muito obrigado e até o próximo.